Olá, queridos acompanhantes, a gente chama de acompanhante, audiência, queridos donos e donas de empresas. Eu sou o Ronan Delfim, a gente está começando o episódio 026, hein, Dani? Segunda temporada do DonoCast. Olha que chique, a gente está abrindo com o episódio 025 e com o episódio 026, a segunda temporada do DonoCast. Já são com esse 26 episódios. Eu quero te agradecer demais pela sua audiência. Nosso canal está só crescendo não só em número de inscritos, inclusive você já está inscrito? Se você já está inscrito, encaminha para quem precisa se inscrever nesse nosso canal aqui, tá? E a gente também está crescendo em tempo de visualização de vídeo, ou seja, a galera está ficando cada vez mais interessada no nosso conteúdo. E hoje a gente vai tratar de um tema, cara, que ele é de suma importância se você é líder, se você é dono ou dona de micro, pequenas empresas, se você ocupa cargos relevantes em médias e grandes empresas, que a gente vai falar de comunicação corporativa, comunicação empresarial para diferentes objetivos. Não tem como uma empresa crescer se ela não cuidar da comunicação. Comunicação, não sei, a gente está com uma mega especialista aqui, então não quero nem ficar usando termos errados aqui, né? Mas comunicação interna e externa, comunicação entre setores da sua empresa. Ah, Ronan, mas a minha empresa é muito pequena. Aí que você tem que tomar cuidado mesmo, porque o que a gente observa nas microempresas? A informalidade, o descuido com os canais de comunicação, tratando coisas que não podem ser tratadas no WhatsApp através de WhatsApp, não registrando aquilo que foi comunicado, por exemplo. E tem vários descuidos na comunicação. Mas eu sempre fiz assim. É, tem isso, né, Dani Delfim? Ah, mas eu sempre fiz assim. Eu tenho certeza que você tem vários problemas na sua microempresa de comunicação, porque se você acredita que não precisa melhorar a comunicação, já começa o problema aí, que eu tenho certeza. Comunicação é algo que é tipo custo, né? Eles costumam falar que custo é igual unha, você tem que estar reparando ali e aparando sempre. Comunicação também é assim, né? Dani Delfim, fala aí boas-vindas para a nossa audiência e já apresenta uma convidada que eu tenho certeza que para mim também ela é muito especial, mas você tem um carinho muito especial. Fiz questão de apresentar essa convidada. Sua best, Dani? Minha best. Olha. Amiga, mega profissional. Ela sabe o tanto que eu torço por ela. E aqui eu faço questão, vou ler esse currículo lindo, maravilhoso aqui para vocês. Olha que bacana, quem está aqui conosco é a Moísa Ribeiro. Famosa Momô, gente. Ai, meu Deus do céu. Vocês acham que ia perder a oportunidade de falar? A Moísa, ela tem 15 anos de experiência em comunicação corporativa, atuando em setores como siderurgia, agronegócio, celulose e meio ambiente. Ao longo da trajetória, liderou projetos desafiadores em gestão de comunicação, reestruturação organizacional e fortalecimento do relacionamento com stakeholders estratégicos, incluindo governos, sindicatos e comunidades. Atuação focada na construção de estratégias que conectem objetivos organizacionais a resultados concretos, sempre com atenção e sustentabilidade, engajamento e cultura corporativa. Muito bem-vinda, amiga. Vem compartilhar conosco esse assunto que é de grande relevância. Obrigada mesmo. Só a apresentação da mãe já dava um podcast. Cara. Não, a galera de comunicação, a gente sabe escrever bem, né? Entendeu, né? A gente sabe escrever bem. Moísa, muito obrigado aí. A gente sabe da sua agenda e tudo. Você tá aqui com a gente é realmente muito legal, porque você, diretamente das resenhas lá em casa ou na sua casa, né? A gente não é brincadeira. Ela e o Fernando são nossos grandes amigos aí e tudo. Ainda tem uma meta de trazer o Fernando aqui, mas ele escapole, sabe? Mas o Fernando tem que ser aquele podcast que não vai ter tema.
Nós vamos Verdade. falar aqui, vamos De conversar de música, É, de comunicação, de inteligência artificial. de inteligência artificial, de game. É, Eu vou trazer vai o Fernando aqui e transitando. falar, Fernando, vamos conversar aqui, mas beleza. Fernanda é Liga cultura. o microfone e deixa. Liga o Isso. microfone e deixa, né? Bom, Moísa, eu escolhi esse tema e escolhi você, porque pela apresentação que a Dani fez aí, com larga experiência, sobre comunicação. A gente poderia abordar aqui comunicação em vários viés. Por exemplo, eu sou muito convidado para participar de programa de desenvolvimento de líderes. E a gente vê que falhas na comunicação entre liderança e liderado é um dos principais problemas da liderança, dificuldade de comunicar, né? Mas a gente pode até falar disso, sobre liderança, comunicação, em outro episódio. Esse rende só um também, viu? Esse rende só um? Só um, entendeu? Bom, mas o que eu quero falar aqui é de comunicação corporativa. O que é? Vamos começar conceituando. Porque, fala aí pra gente primeiro assim, Moísa, o que é comunicação corporativa? O conceito mesmo pra gente alinhar com quem tá nos ouvindo aqui ou nos assistindo. Antes de eu falar o conceito, só na hora que vocês estavam fazendo a abertura, né? Me veio uma frase na cabeça que eu falei, gente, acho que pra definir comunicação, eu lembrei da grande frase do Chacrinha, né? Quem não comunica se estrumbica, né? Trumbica, verdade. Então, acho que é isso, assim, né? De que comunicação, minha empresa é pequena, não faz sentido ter comunicação. Então, eu lembrei muito da frase do Chacrinha, quem não comunica se estrumbica. Mas vamos lá, né? O que é essa tal de comunicação corporativa? Basicamente, é tudo que você comunica e tudo que você fala dentro da sua empresa, né? Dentro do seu negócio. E eu costumo dizer que comunicação corporativa, ela não só comunica, mas ela cria valor, ela cria propósito, né? Quando a gente fala, por exemplo, de cultura organizacional, a comunicação tem um papel muito importante na construção da cultura organizacional, que é... Qual que é o... E aí, tem gente que fala assim, mas o que é isso, né? Cultura organizacional. Cara, é o jeitão da empresa. Uhum. É o Ai, jeito... gostei. Tá vendo o que eu adoro, Moísa? É o jeitão da empresa. O que Cara, é cultura organizacional? É o jeitão da empresa, é o jeitão que a empresa funciona, o jeitão que as pessoas fazem as coisas dentro da empresa, né? Se você parar pra pensar aí nas empresas que você conhece, você vai lembrar rapidinho, assim, do jeitão de cada uma, né? Ou seja, que é a cultura. Então, a comunicação, ela constrói a cultura, ela comunica o propósito, ela faz com que as pessoas entendam o porquê que elas estão ali trabalhando, né? Por que eu tô aqui? Por que eu tenho que fazer isso que eu tô fazendo, né? Qual que é o resultado que eu tenho que alcançar? E aí, a comunicação é responsável por fazer com que esses resultados sejam claros para todo mundo que tá lá dentro. Legal, Moísa, você tá falando aí do jeitão da empresa. Eu que transito em várias empresas, e aí eu adorei essa definição, igual a Dani falou, é o jeitão da empresa, é isso mesmo. Eu vou... Aí, hoje em dia, uma preocupação, um cuidado que eu tenho, porque cada vez que eu vou numa empresa, eu não posso cometer gafes, eu não posso usar termos que não são usados lá, que não sei o quê. Por exemplo, eu estou como vice-presidente do Conselho Administrativo do Sicoob Vale do Aço, lá é uma cooperativa de crédito. Então, lá não se fala lucro, fala sobra. Sim. Não se fala cliente, chama cooperado. Entendeu? E aí, tem uma coisa, aí eu já vou começando, tá, Moisés? Assim, tem uma coisa que o jeito de se referir a quem trabalha lá dentro da empresa. Tem empresa que é empregado, tem empresa que é funcionário e tem empresa que é colaborador. Já vou dando minha opinião aqui. Para mim, colaborador é mais frufru do que tudo, entendeu? Você começou fazendo polêmica. Não, mas é que o podcast é meu, eu posso falar, polêmica, entendeu? Me colocar numa situação difícil. Não, a opinião eu que vou dar, tá? Para mim, colaborador é frufru, é gourmetizar isso daí. Não paga o salário não para ver como é que ele colabora, né? Mas enfim, tá? Eu, particularmente, eu gosto do termo empregado. Porque ele tem uma carteira de trabalho, ele tem um emprego. Até juridicamente, tem diferença de empregado e funcionário,
Já ouvi algumas definições que funcionário é mais do setor público, empregado é Isso mais do mesmo. setor privado e tal. Já começa por aí, né? Os termos, na hora que eu escolho, os termos que são usados dentro da minha empresa, Sim. né? Por exemplo, na Tutorianos, eu costumo falar muito, quem nos acompanha aí nas redes sociais e tudo sabe disso. Existe um termo técnico que é correto, que é microempresário ou pequeno empresário. Só que dentro da Tutorianos eu tento abolir esse termo, apesar dele estar certo, porque eu acho um termo muito injusto. Quem é micro é empresa, o empresário ele tem que ser gigante, entende? Então me incomoda, aí você fala do jeitão, da cultura da empresa, me incomoda chamar quem está nos assistindo aqui, que é dono de microempresa, de microempresário. Porque quem é micro é a empresa dele. Então, quando vem os tutorianos, que são os nossos franqueados, e usa o termo certo, microempresa, eu fico me segurando, Microempresário. microempresário, eu fico me segurando para não corrigir. Entendeu? Mas é o jeitão nosso. Eu acho injusto chamar o dono de microempresa de microempresário. Você sabe que esse termo, né? E aí, assim, o que acontece? É isso mesmo que você trouxe, tá? O funcionário tem muito aquele tom de funcionário público. O colaborador, ele veio muito forte agora, principalmente quando a gente tá vivendo mais essa era da que as pessoas participam mais, né? A gente costuma dizer que, quando eu fiz faculdade, há muitos anos atrás, né? O tipo de comunicação que você tinha, e eu tô falando de comunicação corporativa também, Tá. tá? Você tinha ali, né? Um CEO, uma diretoria que comunicava, falava uma mensagem, ou seja, de cima para baixo. Quem tava aqui embaixo recebia e pronto. E agora, então, era uma comunicação linear, né? Hoje a gente fala que é uma comunicação que não tem fluxo definido, né? Então, assim, quem tá aqui em cima fala, vai continuar falando, claro, mas quem tá aqui embaixo quer ser ouvido. Quem tá aqui embaixo quer contribuir, quem tá aqui embaixo pergunta, quem tá aqui quer tá, né? A gente fala de... Quando a gente fala na rede social, né, do criador de conteúdo, do influencer, a gente tem isso também na comunicação interna e dentro das empresas. Então, enfim, o colaborador, ele vai muito para ficar condizente com essa nova forma de se comunicar. Então, tem o lado que você trouxe, que é do frufru, de que, ele não tá colaborando, ele tá aqui para ele receber um salário. Uhum. Mas existe uma mensagem por trás Sim. também de quando você decide chamar de colaborador. O que não pode acontecer é a empresa decidir chamar de colaborador, mas não fazer nada para mudar aquele ambiente, para mudar aquela cultura, onde de fato a pessoa colabora, onde de fato a pessoa é ouvida, onde de fato ela pode ter espaço e ter Colaborar. voz. Exatamente. Legal. Então, é uma discussão bem polêmica até entre os profissionais de comunicação de como chamar. Eu conheço, por exemplo, uma grande empresa que ainda chama de empregado e eles não abrem mão de chamar de empregado. E eles têm N programas de diversidade e inclusão, programa de desenvolvimento, tem programa de influenciador interno, mas eles não abrem mão de chamar de empregado. Então, é tudo o jeitão da empresa mesmo, como que a gente segue. Eu trouxe um conceito aqui, eu adorei o seu conceito, e como a nossa área é a área de gestão, eu trouxe um conceito aqui sobre. E aí eu quero que você destrinche isso daqui para a gente com a sua experiência. Comunicação corporativa é o conjunto de estratégias e práticas que uma empresa utiliza para transmitir informações de forma eficiente e consistente. Eu acho que daria para a gente pegar cada pedacinho desse conceito e fazer quase que meia hora de podcast em cada um assim. Então, a gente te conhece sua trajetória, admira muito sua trajetória, né? De intraempreendedora nas empresas e tudo, né? Onde você entra, você cresce e tudo. E aí eu sei do tanto que você, lá no setor que você trabalha de comunicação da empresa que você trabalha, é cobrada de comunicar para todos a estratégia. Que a comunicação esteja totalmente alinhada com a estratégia da empresa. Aí eu queria que você falasse assim, que papel que a comunicação tem na parte de estratégia da empresa? E aí daqui a pouco eu trago para o contexto dos nossos clientes que são donos e donas de microempresa, entendeu?
como que a comunicação corporativa colabora para viabilizar a estratégia de uma empresa, Moisa? Então, ela colabora basicamente fazendo com que a estratégia seja clara para todo mundo, né? Porque você vai pegar aí muitos exemplos, às vezes, de sai lá um boletim ou algum e-mail, né, da diretoria, falando, a meta desse mês é essa. Beleza. Mas como que a gente traduz aquilo para que todo mundo entenda o seu papel, o que eu preciso fazer, e onde que... Porque, assim, a gente fala muito de para onde que essa empresa tá indo, né? Para a pessoa ter motivação de estar ali trabalhando todos os dias, ela tem que saber. Ela não tem que saber só que ela tem que chegar hoje, bater cartão, fazer o trabalho dela e ir embora. Mas não, para onde esse negócio vai? Qual que é a estratégia do negócio? Então, a contribuição da comunicação é essa. Eu sempre digo assim, né? Comunicação não gera EBITDA, não gera lucro, né? Não, EBITDA a gente fala mais em multinacionais e grandes empresas, mas para pequenas... Não pequenas, né? Que você falou que não gosta. Mas, Não, assim, pequenas empresas pequenas sim, empresas, mas não para donos... mas pequenas empresas, o lucro, né? Então, assim, a comunicação realmente ela não vai gerar lucro, né? Se o empresário ele tá pensando, eu vou colocar uma área de comunicação na minha empresa que eu vou ter X a mais de lucro. Você não vai ver esse dinheiro no seu caixa entrando, né? De você ter uma comunicação eficiente. A gente fala que o resultado da comunicação, ele é intangível, porque você não mede em reais, né? Mas você mede com o seu colaborador mais motivado, você mede com o seu colaborador sabendo o que está acontecendo, você mede com o seu colaborador fora da empresa, quando ele, como funcionário da sua empresa, e acaba que você se confunde, né? Porque hoje em dia não tem mais interno e externo, né? Mas ele falando o que de fato a sua empresa vende, o que de fato a sua empresa acredita, porque não adianta nada também a empresa falar uma coisa e chegar lá fora o funcionário falar outra. Então, assim, você não mede comunicação em dinheiro no caixa. Você mede comunicação de forma intangível. E essa é a grande dificuldade dos profissionais de comunicação, né? De convencer os empreendedores, diretores, empresários, de que uma área de comunicação, ela precisa de recurso, ela merece investimento, porque ela não vai te dar o dinheiro lá no caixa, mas ela vai te dar muitos outros benefícios. Eu vejo assim, né? Que é difícil medir o lucro, mas melhor ambiência, o clima organizacional. Clima é um ótimo indicador para ver se a comunicação tá rodando bem. Não é? E aí a gente não precisa falar de grandes empresas. Clima a gente fala de todo mundo. Sim. Por exemplo, Moisa, eu fico vendo nos donos e donas de micro e pequenas empresas que o jeito dele comunicar influencia a empresa inteira, cara, porque a empresa é pequenininha. Então, se a gente tá falando de uma grande, tem o CEO, tem o diretor, tem uma equipe de comunicação que vai filtrando e vai definindo como que essa informação vai chegando em cada... Define o que é prioridade. Mas para o dono e dona de micro e pequena empresa, até o humor dele no dia influencia a forma que ele vai dar notícia, como ele vai passar a informação. Ele não tem muito filtro, ele não tem alguém para ajudá-lo ali no filtro. Olha, essa informação tem que chegar lá na sua atendente do cliente dessa forma. Então, a comunicação corporativa, para você que está nos ouvindo, que parece coisa de empresa grande, é uma coisa que eu queria chamar a atenção. Um dos objetivos desse podcast é desmistificar que a comunicação corporativa ela é importante em todos os tamanhos de empresa. Inclusive, você trouxe aí o resultado de uma pesquisa, não foi, Moisa? Que eu queria que você falasse dela. A gente tem chama ABERJ, né? Associação Brasileira de Comunicação Empresarial. É uma associação que tem mais de 50 anos de existência e o foco deles é só pesquisa em comunicação empresarial ou comunicação corporativa. E aí, todo ano, eles fazem uma pesquisa somente de tendências em comunicação interna. E eles ouvem empresas do Brasil todo e de todos os tamanhos. E eles segmentam a pesquisa de empresas até 1.000 colaboradores, de 1.000 a 5.000 e acima de 5.000. E nos três segmentos, nas três divisões, né? A prioridade é engajar a liderança com comunicação. Olha... E quando a liderança... Independente do tamanho. E quando a liderança é o marido e mulher que trabalham juntos?
Mas aí eu ia dar um exemplo. Eu ia dar o seguinte exemplo. Na micro e pequena empresa, por exemplo, tem eu e a Dani. A gente tem estilos de comunicação diferentes. Aham. Aí a gente meio que policia. É muito legal que às vezes a Dani me aciona e fala assim, e aí olha o jeitão da nossa empresa. Independente da gente estar na frente das pessoas que trabalham com a gente, aí direto a gente chama um ou outro de amor, depende da fase que tá, o casamento e tal, Que né? lindo. Mas a Dani tem o jeito dela e eu tenho o meu jeito de comunicar. Aí às vezes a Dani me aciona e fala assim, amor, conversa com esse franqueado, porque o jeito seu de conversar vai ser melhor do que o meu. Isso. Mas também o contrário acontece. Amor, eu tô precisando falar tal coisa com o meu cliente e eu preciso que seja estilo Dani. Estilo Dani, estilo Ronan, gostei. Isso aí. Estilo Dani, estilo Ronan. Entendeu? E aí, vocês duas entendem disso, são arianas e tal. Às vezes tem um estilo ariana de falar e tudo, né? Eu sei que é um assunto que vocês compartilham aí, inclusive compartilham o mesmo signo e tudo. E aí, Moísa, então, de acordo com essa pesquisa, independente do tamanho da empresa, o maior desafio é a comunicação da liderança. Empresas até 1.000 colaboradores, elas mostraram na pesquisa que o maior desafio é engajar a liderança no processo de comunicação. Porque o que acontece às vezes, né? O líder, ele pensa assim, não, isso não é, comunicação não é meu papel. Então, se ele está numa empresa ali que não tem área de comunicação, vai ter uma área de RH, com certeza. Ele vai falar assim, não, isso é coisa do RH, isso não é meu. Eu vejo isso muito. Isso é coisa do RH. Se ele está numa empresa maior que tem uma área de comunicação, ele fala assim, não, comunicação não é comigo. Comunicação é problema da comunicação. E o líder, ele tem que entender isso, que quando ele assume uma cadeira de liderança, né, vem uma série de responsabilidades, e uma delas é comunicação. Então, é ele que está ali. E tem um outro dado também, que quando você pergunta para o colaborador qual que é a melhor forma que ele prefere receber informações da empresa e saber o que está acontecendo na empresa, é disparado via líder. E o mais confiável também, se você perguntar para o colaborador a forma que ele prefere e a forma que ele mais confia de receber informação é pelo líder imediato dele. Aí a Tutorians está no caminho certo, a franqueadora, tá vendo? Porque eu acredito exatamente, a gente pratica isso. Só que fazemos os dois, né? O mas sempre é que na prática você tem uma combinação perigosa. Porque você tem a empresa dizendo que o maior desafio dela é engajar a liderança com comunicação. Então, significa que não está rodando muito bem. E, por outro lado, você tem um colaborador falando que ele prefere receber do líder e ele confia mais em receber do líder. Mas o líder não está fazendo. E aí? Mas explica aí como é que a Tutorians, então, está no caminho certo. Não, é porque a gente faz os dois, utilizamos as duas vias. Utilizamos isso, eu entendo que a gente vê isso no dia a dia, na verdade, na franqueadora, que ao fazermos essa comunicação direta com o nosso franqueado, ele gera cada vez mais esse relacionamento de confiança, né? Então, a gente fazendo isso, ele espera isso da gente, ele é o primeiro a saber, a gente gosta disso, né? E também fazemos por meio da comunicação. Também fazemos. Então, é as duas vias que nós utilizamos e funciona muito bem. Na Tutorianos, agora falando como consultoria, eu sou aquele que faço a parte de estratégia dos nossos clientes, dos nossos empreendedores que nos contratam, os empresários que nos contratam. E eu percebo muito que a gente está falando do papel da comunicação na estratégia, que muitos não sabem nem o que querem na empresa. Isso. E o tanto que isso dificulta a comunicação dentro da empresa. Eu pergunto assim, o que você quer até o final desse ano para sua empresa? Não sei. E aí já começa lá em cima. Aí eu tenho que trabalhar com eles. E aí, na Tutorianos, a gente está falando de estratégia, a gente está falando de cultura da empresa. A gente tem, na parte de estratégia, eu ajudo meus clientes a definir uma missão e uma visão para a empresa deles, que é aquilo que você falou, a importância de quem está na empresa saber onde que você quer chegar, que é a visão, e a missão tem a ver com propósito.
E a maioria das empresas que a gente vai atender não tem missão e visão bem definidas. E aí, por exemplo, quando eu comunico, já teve consultor que comprou a nossa franquia por causa que me ouviu falar qual que é a missão da Tutoriano, se identificou com a missão e falou Sim. assim, eu quero fazer parte. Olha Sim. que doido. Olha o papel importante. Então, você que é dono e dona de micro e pequenas empresas aí, a missão é uma plaquinha, uma frasezinha bonitinha para pregar na parede. Não. É o que a sua empresa se propõe a fazer, por exemplo. Mas pode falar uma coisa? Ah, Sem a comunicação, vai continuar sendo só a plaquinha na parede. exatamente. Isso. Aí eu vou pedir a sua ajuda. Aí, como comunicar a missão de uma empresa? Aí eu quero a sua ajuda, mas eu não posso perder a oportunidade também de divulgar qual que é a missão da Tutorianos, né? E aí, e como que eu trabalho isso? A missão da Tutorianos é ser o apoio que você precisa e merece para alcançar o futuro que você deseja através da sua empresa. Isso. Percebam que nem parece a palavra consultoria. Eu quero seu apoio. Aí, se você tem esse mesmo desejo, você se identificou com a nossa missão, você vai querer fazer parte, querer ser um nosso franqueado. E se você escutou essa missão e acha que precisa de um apoio, pode contar com a gente. Entendeu? E aí, Moísa, pegando uma consultoria aqui com você já, não posso perder a oportunidade de estar com um profissional tipo você da área de comunicação. Eu vou até a parte de definir a missão. Você como uma profissional da área de comunicação, como eu faria dentro de uma microempresa para comunicar a missão? Já que você já até quase começou aí antes de eu te perguntar. E aí, Moísa, como que você ajudaria esse dono e dona de microempresa que antes não tinha missão, contratou a Tutorianos, definiu muito bem uma missão e uma visão, e agora, como comunicar? Papel e caneta na mão, gente. Não é? Mas eu vou te falar, a comunicação não existe a fórmula do Não, né? sucesso. Comunicação não é uma ciência exata, gente. Mas e aí, qual o próximo passo? Eu já tenho a missão definida. Qual o próximo passo para Então, comunicar? Eu vou só abrir um parênteses nessa resposta, né? Porque quando a gente fala de comunicação, uma coisa muito importante é o seu colaborador, ou funcionário, ou empregado, né? Ele tem que ser sempre o primeiro a saber do que você tá fazendo. Aí, Daniel, aquilo que você falou. Então, não adianta Minha amiga não é à toa, não. né, contratar ali a consultoria não, né? O apoio. Um apoio. O apoio. E aí ter uma missão, uma visão linda, maravilhosa. E aí você vai lá, publica na rede social primeiro. Ah, tá aqui a nossa nova missão, nossa nova visão, mas sendo que o seu colaborador, vamos chamar assim, né? Colaborador não tá sabendo. Aí ele vai lá e falar, opa, peraí, o que tá acontecendo, né? Eu trabalho aqui dentro, tô aqui no dia a dia, construindo esse resultado e fiquei sabendo por último. Então, a gente fala que o maior erro em comunicação corporativa é o seu colaborador não saber primeiro do que está acontecendo. Então, a prioridade sempre é ele. Ele sempre tem que saber primeiro. E nessa escala, dentro da empresa, né? Aí, antes do colaborador, vem a liderança. Então, por quê, né? É a liderança que comunica. Como a gente viu aqui na pesquisa, é o maior desafio, é onde o colaborador prefere receber a informação. Então, se eu não comunico para minha liderança primeiro, se o meu líder recebe aquela comunicação junto com a equipe dele, pensa a situação que o líder vai ficar, né? Ele recebeu junto com todo mundo e ainda é pior, tá? Às vezes tem, a gente vê aí as gafes de comunicação, né? Que manda a comunicação para todo mundo e no final coloca assim, em caso de dúvidas, procure seu gestor. E o gestor não sabe de nada. Então, assim, primeira coisa, né? Chama seu público interno, chama sua liderança. E aí, vale, né? Um comunicado aí do CEO, do dono, do diretor, enfim, da maior liderança da empresa para as demais lideranças. Olha, a partir de agora a gente tem essa cultura, essa visão, essa missão. O que isso muda na nossa
no nosso dia a dia. Porque isso é o que as pessoas querem saber. Tá bom, tem uma nova visão, uma nova missão. Tá, e aí, o que isso muda? Né? Qual que é o impacto disso? Porque senão fica também só aquela palavra na parede. E aí, o que isso muda? Então, comunica para a liderança primeiro. E eu costumo dizer também que toda informação que você tem que fazer chegar no colaborador, lá na ponta, e que ela não pode mudar, né? O famoso telefone sem fio. Existe uma ferramenta muito, muito poderosa que a gente usa em comunicação corporativa, que é um guia para a liderança. Olha, como que é isso? Basicamente, você pode fazer em qualquer formato. Você pode fazer no PowerPoint, você pode fazer no documento Word. O formato não interessa. Mas o objetivo é basicamente padronizar a mensagem que tem que ser dita. Porque senão, a Dani recebe a missão e visão de uma forma, ela vai entender, então a partir de hoje a empresa quer ir para o sul. Ela vai chegar para a equipe dela e vai falar assim, gente, agora com essa visão e com essa missão vai todo mundo para o sul. O Ronan pode entender que com aquela visão e aquela missão é para a gente ir para o norte. Então ele vai chegar para a equipe dele e vai falar, não, é para a gente ir para o norte. E aí você não vai ter uma padronização da comunicação. Então, a gente usa muito essa ferramenta. É um guia para o gestor. Então, você entrega para o gestor, fala, olha, a partir de hoje, a gente tem uma nova visão, uma nova missão. O que é que isso representa? O que é que isso muda na nossa rotina? É importante também colocar perguntas e respostas, porque as pessoas sempre vão ter perguntas e respostas. Legal. Então, a gente, como área de comunicação, eu falo, né, que o nosso principal papel é traduzir não traduzir porque as pessoas não vão entender, mas é deixar o mais claro possível a mensagem. Até porque dentro da empresa você vai ter todos os públicos, né? Você tem gente de todas as gerações, de todos os... Tem gente que vai preferir receber comunicação pelo celular, tem gente que vai preferir papel. Então, como que a gente traduz isso para que fique a mesma mensagem para todo mundo? Isso muito legal, porque assim, como é que a gente trabalha lá na Tutorianos? Na parte de estratégia define a missão e a visão. E aí, quando a gente vai para a equipe, isso é muito comum. Às vezes, a gente vai ter um momento com a equipe daquela empresa, né? Geralmente, os nossos clientes têm aí 10, 15, no máximo 20 colaboradores, né? E aí, eles vão e falam assim, Ronan, aí você apresenta a missão, a visão. Eu falei, não, cara, eu vou dar o resto do momento. O resto do momento eu vou conduzir. Mas a missão e a visão, quem tem que falar é o dono. É a dona, porque você que acredita nela e é você que tem que passar a mensagem. Entendeu? E aí, como na maioria das empresas não tem tanta essa hierarquia, não tem tantos departamentos, então geralmente é o dono, que é o líder, e ele que vai comunicar a missão. Entendeu? Sim. E aí, a gente costuma trabalhar assim, para talvez seja esse guia, sugerir, por exemplo, criar... Se a equipe trabalha com computadores, criar, como é que chama? Fundo de tela? Fundo de tela. Com a missão e com a visão, porque aí todo dia... Ele vai ver. Quando ele ligar o computador, ele vai ver, e aí ele vai estar escrito lá direitinho. Sim. E tudo, né? E aí, por exemplo, como eu falei, eu faço parte do Cicobi. Toda reunião de conselho, na hora que começa... A primeira coisa que é feita é ler a missão, a visão e o propósito do Cicobi Vale do Aço. Toda. Entendeu? Toda. É cultura. É a cultura. É a cultura. E aí, Moisa, uma coisa que eu acho muito importante na comunicação, acho que eu já citei isso daqui em algum momento do podcast, outros episódios, que é assim, que eu vi uma charge do Cebolinha com o Cascão. E o Cebolinha tem aquele da Turma da Mônica, tá, pessoal? Tem aquele cachorro que é o Floquinho. Pra quem é da galera mais, né, que não lembra, né? O Floquinho, que é um cachorrinho verde, que você não sabe se ele tá de frente ou tá de costas. Aí o Cebolinha vira. Aí eu quero que você pegue esse gancho aqui. O Cebolinha vira pro Cascão e fala assim, Cascão, eu ensinei o Floquinho a assoviar. Aí o Cascão, é mesmo? É. Aí o Cascão vira pro Floquinho e falou assim, assovia, o Floquinho. Ele não assovia. Aí o Cascão vira e fala, você não falou que ensinou? Aí ele falou assim, falei, mas eu não falei que ele aprendeu. E aí, na comunicação, eu entendo que tenho
o emissor, tem a mensagem, tem o jeito de enviar a mensagem e tem o receptor. Então, na comunicação, na hora que eu vou lá, que o dono apresentou a missão e a visão, o próximo passo meu é virar, vamos supor que você era colaboradora dessa empresa, e falar assim, Moisa, me fala com suas palavras qual que é a missão. Porque independente da frase, ela tem que entender a missão. Explicar nem que seja do jeito dela. Não é isso? E aí, a gente, na comunicação, não basta só eu falar, eu tenho que garantir que o outro entendeu. Exatamente. Não é? E aí, às vezes, eu falo muito isso também, né? Enviar um e-mail não significa que você comunicou. Nossa. Nem falo. Porque, assim, a gente como área de comunicação, né? E aí eu costumo falar que quem tá na área de comunicação tem um privilégio, assim, porque você... Literalmente, você tem visão do negócio como um todo. Então, você consegue ver todas as áreas do negócio e tudo que tá acontecendo, né? Porque, assim, a sua urgência sempre vai ser mais urgente para você. Uhum. Então, vou dar um exemplo aqui, né? Você tá... eu tenho área de saúde e segurança. Vou pegar um exemplo, né? Eu tenho área de saúde e segurança. Nem é importante a comunicação nessa área, né? Saúde e segurança. E aí, a área de saúde e segurança vai chegar para mim e falar assim, olha, eu tenho um comunicado, tem que sair hoje, é urgente, por isso, por isso, por isso, por isso. Mas, às vezes, o CEO, o dono da empresa, o diretor, ele tá planejando fazer um comunicado interno de alguma mudança de estrutura, enfim, de qualquer que seja um assunto relevante, mas que a área de saúde e segurança não sabe. Quem sabe é só a área de comunicação. Então, cabe à área de comunicação a fazer isso também. A gente é responsável por pautar a agenda do que está sendo dito dentro da empresa, né? Então, a gente é que faz essa pauta. Hoje nós vamos falar desse assunto, amanhã vai falar desse. E aí, às vezes, você escuta assim, né? Mas é só mandar um e-mail. Nossa! É só mandar por e-mail. E eu falo, gente, mandar por e-mail não comunicou. Você não tem certeza que o outro abriu. Você não tem certeza que ele leu. Você não tem certeza que ele compreendeu a sua mensagem, né? Então, assim, é muito complexo mesmo. Porque quando eu falei lá no início, né, de que a gente tinha antigamente emissor e receptor, né? Agora não, você tem múltiplas vozes, então é todo mundo falando com todo mundo. Uhum. Então a comunicação fala, mas tem um colaborador ali que é mais influente, que tem mais tempo de empresa e que a galera acredita no que ele fala, que também vai estar comunicando alguma coisa, que é a visão dele, né? Uhum. Ou você tem um sindicato que também vai estar comunicando com seus funcionários. Então, não é simplesmente um emissor e um receptor, né? E não é mandou o e-mail, tá comunicado. Que a galera acha isso, né? Mandei o e-mail, pronto, comuniquei. Tirei da minha lista feito. De feitos. Então, é isso, assim, não é? E eu fico pensando o que a gente vê dentro das pequenas empresas, né? Das microempresas também, que já tem, vamos pensar nas microempresas que já tem alguns setores. Por exemplo, já tem uma área de marketing, já tem ali RH. 3, já tem não tem nem um RH. O suporte faz o RH e aí tem o outro. Mesmo dono. É, o dono, o negócio ainda tá, sabe? Ainda estão passando por esse perrengue, nem sempre faz o planejamento estratégico. E aí, esses setores, né, por exemplo, um marketing, um comercial que adora, vivem os conflitos, a gente vê muito isso, né, Ronan? E eles precisam, essa liderança, esse gerente ali responsável por cada uma dessas áreas, ele precisa comunicar. Ele precisa ter o olhar também para o outro setor. E aí pega mais, Moisa. Porque esses pequenos, eles ainda não conseguiram montar a área da comunicação, ainda não entendem que seja necessário, por justamente, no começo você diz, poxa, não traz o lucro direto. Não põe dinheiro no caixa. Não põe dinheiro diretamente no caixa, ainda não mede produtividade, né, que é... Diretamente. Diretamente. Concordo com vocês, o que eu vou falar aqui não é discordando. Diretamente não traz, mas eu trouxe um dado aqui, ó, segundo a pesquisa da Gallup, empresas com alta taxa de engajamento de funcionários têm 21% mais lucratividade.
Isso. Olha só. E comunicação traz engajamento. Claro, engajamento da liderança com os liderados, de tudo mais. Então, essa importância que a gente traz também e precisa destacar com as pequenas empresas é de que, mais uma vez, aí eu lembro lá da metodologia da Tutorianos que a gente pratica, a importância, como que a gente não pode simplesmente, vamos só criar aqui a comunicação. E o planejamento estratégico? Aí falamos de missão, de visão, como que tudo precisa e exige uma ordem para que as coisas aconteçam e sejam fluidas e que realmente alcance o resultado que a gente precisa dentro da empresa. Deixa eu dar um exemplo prático que aconteceu hoje na nossa empresa. Opa. Eu e Dani reunimos e definimos a meta para Tutorianos Horto. Uhum. O planejamento estratégico, quais recursos que nós vamos precisar, quem que nós vamos contratar, quem que a gente precisa na equipe e tudo. Aí a gente reuniu, como a gente é uma microempresa, eu e a Dani nós somos os donos e tem as pessoas que atendem os nossos clientes e enfim, né? A gente reuniu toda a equipe na nossa sala e falamos, nós queremos chegar aqui, Essa é a meta para 2025. Aí a gente falou, o que eu espero de você para contribuir com essa meta é isso, isso e isso. O que eu espero de você, mas eu também preciso que você entenda que como a gente é uma microempresa, então não basta você sentar aí e fazer a sua parte. Eu preciso que você entenda o impacto da sua parte no trabalho da Dani. Isso aí. E também como que você pode contribuir para a Dani alcançar as metas dela. E aí a gente alinhou tudo. E uma coisa que eu aprendi com um grande líder, que foi muito legal, foi o seguinte, Moisa, principalmente em micro e pequenas empresas, onde não tem muitas formas de ascensão ali de quem trabalha ali, plano né? de carreira, né? Plano de carreira, pelo menos vertical. A gente não tem um gerente, na Tutorianos Horto. É claro que na Tutorianos Franquia, aí eu tenho gerente, tem diretor, tem CEO e tal. Beleza. Aí, depois que o líder comunicou, o dono da microempresa comunicou onde que a empresa queria chegar, ele falou assim, agora eu quero que você me fale duas coisas. Uma, como que você pode contribuir para a gente chegar lá? Mas tão importante quanto isso se a gente chegar lá, como que a empresa contribui para onde você quer chegar? Olha que legal. Olha que comunicação bacana dentro de uma microempresa. É o dono falando assim, eu estou te falando onde a empresa quer chegar. Agora eu quero ouvir onde você quer chegar e como que você acha que a minha empresa pode te ajudar a chegar lá. Uhum. E aí eu aprendi, né? E fiz isso com a minha equipe. Agora, se a gente chegar lá, como é que você vê que a gente pode ajudar você a chegar onde você quer? Chegar no seu objetivo, né? De Ouvir carreira. um lado e o outro também ter voz. É aquilo que a gente falou, né? Que a comunicação agora não é mais uma comunicação de mão única. As pessoas, elas querem ser ouvidas, elas querem contribuir, elas querem dar sugestão. E não é só, ok, entendi e vamos fazer. Não, ele quer também contribuir, assim. Mas você sabe que esse negócio de como que a empresa pode contribuir para a carreira, né? Às vezes também acontece do colaborador, né? Ele também colocar só na empresa a expectativa de carreira dele, né? Isso é um problema também, né? Uhum. Que a carreira de cada um é da empresa, a carreira é da pessoa. Uhum. Então, isso aí é um negócio que são duas vias, né? Você tem o que a empresa pode contribuir para sua carreira, mas você tem também o que eu estou fazendo pela minha carreira, já porque o dono da sua carreira é você. Você não é... a empresa não vai fazer sua carreira sozinho, né? Sim. Você é o protagonista da sua carreira, né? Aquela protagonista, né? Aquela palavra bonita que todo mundo fala. Mas... mas eu acredito muito nela também. na verdade, é você pegar e fazer acontecer o que você acredita mesmo, assim. De autorresponsabilidade e tal. Exatamente. Eu acredito muito nisso. Exatamente. De não jogar só pro outro, né? E assim, né? Quando a gente fala de comunicação, não significa que você tem que ter uma estrutura de comunicação, uma equipe de comunicação, né? Porque
comunicação vai muito além disso, assim, de você ter uma estrutura de equipe. Significa você ter o processo mesmo de comunicação rodando, né? Então, se ainda é uma empresa pequena, que ainda eu não tenho orçamento aqui para contratar um profissional de comunicação ou para ter uma equipe de comunicação, estabelece pelo menos o processo de comunicação, sabe? Com pequenas coisas, assim. Então, por exemplo, comunica primeiro para o seu colaborador, dá um treinamento de comunicação para liderança, né? Existem várias capacitações de comunicação para liderança. Então, como que o líder dá uma notícia, como que ele comunica, como que ele responde, né? Então, não precisa necessariamente ter uma área de comunicação super estruturada para você fazer comunicação dentro do seu negócio. Só Mexeu com estabelece você, hein, Dani? Falou de processos, hein? Gostei. Processos de comunicação. Olha Ó, aí. não posso perder a deixa que você me deu, olha ali. Ah, Caso você queira evoluir na sua carreira, identificar sua autorresponsabilidade na sua carreira, eu super indico um livro que é muito bom, que chama Emprega Habilidade, Como Transformar Você num Bom Negócio. E o autor escolheu esse título, Emprega Habilidade, por quê? Fazendo um jogo com o termo empregabilidade, mas que o que o mercado quer é que você empregue suas melhores habilidades para resolver os problemas dele e superar os desafios. Exatamente. Então, fica a dica de leitura aí. Lá no site da editora Apres, você consegue comprar o livro num preço muito bom, chega rapidinho e os direitos autorais ainda são doados para uma instituição de caridade. Beleza? Fica a dica de leitura aí. Vou colocar na minha listinha. Bora lá. Aí, Moisés, então vamos lá. Eu já identifiquei a missão, eu já tenho meu planejamento estratégico, já comuniquei com o pessoal, e aí agora você está sugerindo do dono da empresa fazer um processo de comunicação. E, Moisa, isso é fundamental, cara, impressionante, porque assim, você está indo ali nas feridas mesmo, sabe? Por quê? Por exemplo, vou citar até um exemplo que processo de comunicação, Moisa, ele não é só para comunicação corporativa, não. Quem é casado precisa de processo de comunicação Comunicação também, cara. tem tudo. quem é casado depois de filho precisa de um Nossa treinamento Senhora. master, junto com o processo revisado e otimizado. Vou dar um exemplo aqui. Eu e a Dani, a gente está fazendo terapia de casal. Sabe por quê? Porque a gente descobriu que a gente não tinha tempo para conversar sobre a gente como casal. Quando a gente está em Problema de casa, comunicação. era falta de tempo de conversar sobre casal, da gente como casal. Ou a gente tava falando da empresa, ou a gente tava falando da Mariana ou da Babi. Aí a gente tá tendo que pagar para uma vez por semana conversar com da gente sobre casal. E Aí lá, a gente fala das viagens, aí vem o... Sabe? Isso e de aí trabalhar tem junto é um vários desafio desdobramentos muito muito bons. louco. então a gente implantou isso. A gente se obriga a ter um momento pra gente falar sobre casal. É tipo exercício, né, amor? É um e agora a ritual gente de tá... comunicação. Um Vocês ritual de criaram. comunicação. Isso. Criaram um Aí eu queria ritual que você de falasse de comunicação. rituais dentro da empresa. Rituais de comunicação. Guarda isso daí para você explicar para a gente, fazendo favor. E aí lá, a gente está falando de processos, de comunicação, você citou e-mail. A nossa terapeuta lá até falou assim, olha, vocês têm que aprender, porque na falta de tempo da gente conversar sobre como casal, a gente usava muito o WhatsApp para tratar de assuntos que a gente não podia tratar pelo WhatsApp. Péssimo Então, uma canal coisa de que a nossa comunicação. terapeuta ensinou é que existem assuntos que devem ser tratados por e-mail, existem assuntos que devem ser tratados por WhatsApp, mas tem assuntos que devem ser tratados com tempo e um de frente para o outro. Olho no olho. Olho no olho. E nas empresas é assim também, né, Moisés? Assim, classificando assim, eu tenho que usar um meio de comunicação adequado ao tipo de comunicação que eu tenho que passar, né? Eu descobri na terapia de casal que tem assunto que eu não posso abordar com a Dani ou tratar com a Dani pelo WhatsApp, e faz todo sentido. E aí o WhatsApp nas empresas, o que era para ser solução virou uma praga, né, Moisa? Principalmente Nossa. nas grandes empresas também acontece, mas nas micro e pequenas virou o principal e se não o único canal de comunicação interna. Meu Deus, eu acho doideira.
Você enviou a proposta? Enviei, deixa eu ver aqui, tá no WhatsApp. Aí o lugar onde tem os dados do comercial, se você vendeu ou não, tá no WhatsApp. Imagina o tempo e o retrabalho para você puxar no WhatsApp, pra você descobrir onde estava a proposta. Isso é loucura, isso acontece. Antes, no mesmo canal, que era o WhatsApp meu e da Dani, tinha... pagou a escola da Mariana? Nossa. Aí no mesmo canal... E mandou o boleto proposta. lá. Pagou o boleto. Aí mas você me mandou o boleto? Mandei, já mandei. Aí eu tenho que procurar, né? Aí eu tô lá procurando o boleto. E aí no mesmo tempo... E a proposta do cliente tal? Tudo embolado no mesmo canal, sem... Mas isso não acontece com quem tá assistindo. Ninguém faz isso. Ninguém faz isso, não. Isso não acontece. Tratar de vários assuntos diferentes, totalmente diferentes, Ninguém faz isso. no mesmo canal. Aí, Moisa, a gente, lá na Tutorianos, a gente ajuda os nossos clientes a identificar canais por objetivos. Canal de divulgação, eu pergunto assim, quais os canais que a sua empresa tem para o seu possível cliente saber que a sua empresa existe? Isso. Aí a maioria, para não falar 100%, Instagram. Se o Instagram fechar, a galera dá... Aí depois a gente pega. separa. Canal de divulgação, canal de venda, canal de atendimento e canal de relacionamento. Então grava aí. Quais os canais que você tem na sua empresa para divulgar, para os clientes saberem que você existe? Aí a maioria fala Instagram. Aí vem aquele problema. E se o Instagram acabar ou mudar as regras, acabou tudo. Né? A gente já passou alguns apertos. Às vezes o Instagram cai, o WhatsApp cai. É mais impressionante e qual que é o canal de venda? WhatsApp. Qual que é o canal de atendimento? WhatsApp. E qual que é o canal de relacionamento? WhatsApp. E o financeiro tá no WhatsApp também, com os comprovantes, né? Todos. O controle. Comprovantes tudo. do X, do Salvos no Pix, WhatsApp. tudo no WhatsApp, né? Aí, além desespero. do meu grupo com a Dani, de a gente conversar lá na... Aí eu criei um grupo comigo mesmo, né? Aí, aliás, você que está nos ouvindo, digita aí, você tem um grupo no WhatsApp com você mesmo? Qual que é o nome desse grupo? Porque os nomes são muito legais, velho. O meu grupo é super original o nome, chama Eu. Eu criei um grupo comigo mesmo que chama Eu, onde eu coloco várias coisas lá que eu não posso esquecer e tudo. Você tem um grupo com você mesmo? Não, porque o WhatsApp fez uma atualização. Ah, e é, agora que você pode usar o seu consegue próprio mandar contato. mensagem pra você mesmo. Aí, quando eu preciso, eu mando pra mim mesmo. Mas são poucas coisas que eu mando pra mim mesma. Pois é. E aí, que rituais são importantes, independente, Moisa, do porte da empresa? Que rituais de comunicação são importantes? Você consegue fazer uma lista ou botar passo a passo, alguma coisa assim? Então, primeiro, eu não tenho dúvida que é uma conversa da principal direção da empresa, né? Enfim, diretor, dono, para poder dizer a estratégia do negócio, né? O famoso no mineirês é um cotô para um covô. Aham. Então, a primeira coisa é isso, assim. E eu já passei por várias empresas de grande porte e em todas elas o CEO tem essa rotina, né? Por exemplo, numa empresa de agronegócio que eu trabalhei, ele fazia uma vez por mês, ele se reunia com a média e alta liderança da empresa, para poder falar assim, ó, então, mês passado a gente fechou assim, o lucro tá assim, o preço do etanol tá desse jeito, o mercado tá dessa forma, então uma vez por mês ele fazia isso. Na atual empresa que eu tô, o CEO da empresa, uma vez por ano, ele conversa pessoalmente com 100% dos empregados. E é uma empresa de turno, então ele vai no turno da noite, 10 horas da noite, ele vai, e aí a gente prepara o material para ele, né? Então, uma apresentação onde ele vai falar, então, beleza, começamos o ano, nossa estratégia para esse ano é essa, o nosso desafio de mercado é esse, e no final, abre para perguntas, e é pergunta ao vivo, quem sabe faz ao vivo, e ele responde. Então, isso é muito importante, porque quando você tem uma figura da alta liderança que tem esse contato e que está aberto a responder, e responder desse jeito que eu falei, ao vivo, significa que você tem uma comunicação transparente. Ou seja, aquela empresa não tem nada a esconder, né? Eu não estou ali que, ai meu Deus, eu vou fazer essa pergunta, que essa pergunta é proibida. Não. Então, quando você tem
Isso significa que é um ambiente saudável do ponto de vista de comunicação. Então, são 3 dias, ele faz 5 ou 6 apresentações. Ele apresentar a mesma coisa para ele conseguir falar com as 2.500 pessoas, assim, presencialmente, olho no olho. Então, primeiro é o olho no olho. É um assunto mais sério, é um assunto que requer, que vai ter dúvida, que vai ter pergunta, olho no olho. Não tem esse negócio, vou mandar um e-mail, vou fazer um WhatsApp, não tem. E se não puder fazer o olho no olho, ter cuidado com a comunicação, né? Tem, assim, exemplos muito, muito bons de cartas de CEO, né? Por exemplo, demais. o CEO da Amazon agora, recentemente, quando ele tomou aquela decisão polêmica, né? De fazer a galera voltar para o escritório, uma carta muito bem escrita, muito bem elaborada. Então, se o CEO não puder, né? A maior liderança, ele não puder estar olho no olho, faça uma comunicação cuidadosa, pensando em quem vai receber aquilo, né? Então, primeiro, acho que é isso, assim, é um assunto crítico, saúde e segurança, aconteceu algum acidente, aconteceu alguma coisa, cara, chama todo mundo e conversa. E aí, você vai ter as comunicações recorrentes, que é aquela comunicação de dia a dia que é para fazer o negócio rodar, né? E aí, você tem e-mail, você tem WhatsApp, você tem rede social interna, né? Tem muitos aplicativos de rede social interna, que você cria uma rede social ali só com quem trabalha ali dentro. A gente usa, por exemplo, o Trello, né? O Trello é um canal de comunicação onde a gente coloca o que cada um tem que fazer ali e quando cada um que trabalha na nossa equipe faz, ele move o quadro e aí, de certa forma, está comunicando com a gente que aquilo ali foi feito, né? Mas tem umas redes sociais que são até, para número menor de pessoas, elas são até gratuitas. Agora, sobre o WhatsApp, aí eu tenho uma notícia não muito boa. O que acontece, né? Você usar o WhatsApp como canal de comunicação oficial da empresa é um risco, né? Por quê? Primeiro que você não tem segurança da informação que você está compartilhando ali. É uma rede social que tem uma política de privacidade própria. Então, você está mandando seu orçamento, você está mandando seu fluxo de caixa no WhatsApp, você não tem segurança nenhuma que aquilo não vai vazar, que aquilo não vai ser hackeado. Então, o primeiro ponto é esse, né? Ninguém deveria mandar pelo WhatsApp informações que não podem ser públicas, tá? Que se vazar, vai dar ruim. Segundo ponto é que se você está comunicando com o seu colaborador no celular pessoal dele, no WhatsApp dele, e você mandar uma mensagem para ele fora do horário de trabalho dele, pode ser considerado hora extra. Então, se ele entrar na justiça com um processo, ele vai ganhar. Ele vai ganhar. Você quer ver um outro problema de WhatsApp? Que a gente estava atendendo uma loja de roupa que estava desesperada. Por quê? Todo o processo de venda do principal vendedor da loja, da principal vendedora, era uma loja de roupa feminina. Presta atenção nisso aí, se você tem uma empresa que faz isso. Até imagina a história. Todo o processo de venda do principal vendedor era feito no WhatsApp dele, pessoal. Ele saiu da empresa, adivinha? Levou todo mundo. Levou todos os contatos. E aí, gente, deixa eu te falar. Por menor que seja a sua empresa, tem que ter regras de comunicação. Por exemplo, na Tutorianos, é muito claro, os consultores que atendem lá, é muito claro de quem que é aquele cliente. Por exemplo, na Tutorianos, né, Dani, é um orgulho que a gente tem, que a gente criou uma rede de consultores colaborativa. Então, hoje, quando contrata a Tutorianos Horto, que é a unidade minha e da Dani, eu hoje vou lá na minha rede de consultores, eu tenho vários consultores que são até melhores do que eu em determinadas áreas, escolho os melhores para atender os clientes da minha unidade. E deixo muito claro para eles, olha, eles são clientes da minha unidade. Qualquer oportunidade que você enxergar de novos negócios com esse cliente, você tem que nos informar, a gente elabora a proposta, a gente negocia e vende. Então tem regra. E são pessoas que vieram também, são tutorianos que compartilham dos mesmos valores, que ao toparem fazer parte da Tutorianos, o primeiro momento, eles tiveram que entender o quê? Qual que é o propósito, o que a gente segue. A gente usa também para quem
Candidato a trabalhar na Tutorianos. A gente apresenta para eles os valores e a gente pergunta: você se identifica, você se vê trabalhando numa empresa que tem como essa visão e que tem essa missão aqui? Você tem a ver com o que você acredita? Lá no começo. Para que essa comunicação seja tão clara lá no começo, eu acho que inicial, se a gente ajusta as coisas lá no inicial, lá no comecinho, o risco de depois a gente ter problema, né? Ai, não falou, ai, estão me apresentando isso agora, já tem 5 anos que eu tô aqui agora, que é menor. Então, a gente pensa nisso também, né, Ronan? Lá naquele começo. Do WhatsApp, uma dica, assim, né, por exemplo, eu já implantei o WhatsApp em 2 empresas de grande porte. E aí, sempre você faz ali um termozinho simples, assim, que o colaborador concorda em receber aquelas informações. E aí, eu tô falando canal de WhatsApp como comunicação, tá? Eu não tô falando daquela comunicação que o gerente manda, que o líder manda no WhatsApp, né? Aquilo ali já é outra coisa. Mas como comunicação, primeiro, é mandar informações somente que podem ser públicas e ter esse termo de uso, sabe? É um termo de uso simples, assim, de que o colaborador dizendo que ele concorda e que ele está ciente em receber as informações, as comunicações da empresa no WhatsApp pessoal. E aí, isso a empresa já se resguarda, né? De um possível problema aí no futuro. Agora, pode falar. Não, desculpa, eu só ia falar dar uma outra dica de possíveis problemas jurídicos, porque a gente é de comunicação, a gente tem que ficar de olho no ambiente jurídico. E isso pega muito também para pequenas e médias empresas, e é foto de colaborador em campanha. Existe, né, a Lei Geral de Proteção de Dados, que muitos de vocês já devem ter ouvido falar. Sim, LGPD. Exatamente. Então, existe uma coisa que é direito de uso de imagem. Então, vai usar seu colaborador numa campanha, vai usar uma foto dele numa campanha, pega uma assinatura dele do direito de uso de imagem, não custa nada. Ô Moisés, isso que você está falando é muito importante para os donos e donas de micro e pequenas empresas, porque às vezes ele faz tudo ali dentro. Exatamente. Nossa, tem um tal de que eu faço tudo, aí tem um tal de Canva, que ele mesmo vai lá e cria a peça, e aí daqui a pouco eu quero falar disso. Ele tira tá? as Dos fotos, riscos, ele mesmo tira fotos. Ele faz os provadores das... E ele não tem o cuidado de não expor as outras pessoas, e expondo até clientes. Por exemplo, um cuidado que eu tenho demais e oriento os meus tutoriandos, eles também têm esses cuidados, é que, por exemplo, nem todo cliente seu quer falar que ele está fazendo consultoria. Exatamente. Nem todo... Os psicólogos têm esse cuidado, o pessoal da área da saúde tem esse cuidado. E aí, às vezes, a gente acha que porque a pessoa está lá dentro da nossa empresa, a gente pode expô-lo? Não. Tá, fazer consultoria não é nada de errado, o que tem? Mas não é todo mundo que quer falar que está fazendo consultoria. Não é todo mundo que quer falar que está fazendo terapia de casal. Aí, o que eu vejo? Muitos donos e donas de microempresas. Celular hoje virou um perigo, né? E eu quero falar sobre isso também, tá? Celular hoje virou um perigo. Filma, tira foto, prints, edita, corta, enfim, né? E aí não tem o cuidado. Aí eu fico vendo pessoas expondo clientes de maneira, de certa forma, ingênua, falando assim, e tal, que não sei o quê, nananã. Aí tira uma foto dele, selfie, por exemplo, a gente vê várias pessoas sendo expostas em selfies de outras pessoas. Sim. Entendeu? Então, tem que tomar maior cuidado ao expor o seu cliente, ao expor a pessoa que trabalha lá na sua empresa, né? O seu colaborador. Até o seu colaborador, né? Ele assinou, foi um contrato de trabalho com você, né? No contrato de trabalho dele não estava escrito que ele queria aparecer no Instagram, que ele queria aparecer na rede social interna, enfim. Então, é sempre bom ter esse cuidado. Aí, deixa eu contar um caso prático que um advogado contou para mim, não aconteceu, não foi nem com um cliente nosso, não. Muitas empresas, até micro e pequenas mesmo, é até mais comum em micro e pequenas empresas, quando vão fazer o uniforme para a empresa, eles pedem patrocínio de algum fornecedor. Aí o dono de uma loja de material de construção chegou para uma fábrica de cimento e falou assim, você não quer bancar o custo do uniforme dos meus colaboradores, não?
que aí eu coloco na manga a sua marca. Beleza, talvez você que está nos ouvindo conheça alguma empresa que faz isso. Conheço supermercado que fez isso. Tinha um supermercado que tinha a logo de uma marca de café que patrocinou verdade. e tal. Beleza? O colaborador foi mandado embora e um dos direitos que ele pediu era o direito de uso de imagem, porque ele não recebia para fazer publicidade de outra empresa enquanto estava trabalhando. E ainda alegou que era publicidade de uma empresa que ele não se identificava com o produto. Então estava associado. Olha só, hein? Uma microempresa, numa loja de material de construção, microempresa. Tinha na manga a logo de uma empresa de cimento e quando o colaborador foi mandado embora, exigiu o direito de uso de imagem, porque durante o horário de trabalho e quando ele ia embora, ele ia expor na marca de uma empresa que ele nem gostava. Nossa. E ganhou. Olha só que doideira que é esse negócio de comunicação. Uma outra coisa que eu quero falar aqui de comunicação é como é que se associa a sua marca a outra. Poxa, quando você vai pedir patrocínio, vamos pedir patrocínio do uniforme? Mantendo aqui no uniforme. Você tem que pensar se a marca daquela empresa que está te patrocinando agrega na sua marca. Exatamente. E como que aquela marca está posicionada, quais são os valores que estão ligados àquela marca, porque é automática. É a famosa collab. Assim, também conhecido como collab, né? Que é quando você cria um produto, mas vai desde o uniforme que tá junto ali, até um produto em conjunto. Então, o valor que aquela empresa tem tá de acordo com o seu. Isso aí, isso aí. Tá de acordo com o seu. E às vezes você vai economizar uma grana ali, mas e o problema que você vai ter depois, né? Moísa, agora fazendo uma transição da comunicação interna para externa. O que eu vejo, Moísa? E eu já cometi isso várias vezes, tá? O dono e dona de micro e pequenas empresas, Moísa, ele é o faz tudo. Aí liberaram o tal do Canva, que é o mais famoso. Gente, pelo amor de Deus, nada contra o Canva. Uma excelente ferramenta, se você souber usar. Aí eu queria te provocar aqui, Moísa, para a gente falar sobre o cuidado com a marca. O cuidado com a marca. Que, por exemplo, uma vez eu, dono de microempresa, Ronan, fiz isso. Podia falar que foi um amigo, né? Que é comum a gente falar assim, quando vai dar um mau exemplo, um amigo meu fez tal coisa. Mas eu fiz isso. Eu estava com uma vaga na minha empresa, eu mesmo entrei lá no Canva, já tem um modelinho lá, tá, pessoal? Nossa. Você clica lá, modelo de recrutamento e seleção, entrei lá. Muda a informação. Os designers que estiverem me ouvindo aqui devem até arrepiar. Eu mesmo fiz o upload da minha marca, sem estar na PNG nem nada. Nossa, deve ter ficado uma tragédia. Peguei o modelo que já estava pronto, coloquei minha marca, coloquei o nome Tutorianos, coloquei o endereço, meu número de contato. E disparei pelo WhatsApp nas minhas listas de contato e tal. Com a marca daquele jeito. Com a marca daquela peça criada por mim mesmo. E disparei. Aí um cara que eu admiro demais, ele, por um acaso, ele recebeu essa peça em outro grupo que ele fazia parte e falou assim, Ronan, eu não acredito que uma empresa do seu nível tá fazendo isso. Ronan, a sua marca é laranja. Você botou sua marca laranja com um fundo nada a ver, quase que não dá para ver sua marca, que não sei o quê, o tipo de fonte. E ele nem era especialista. Ele falou assim, ficou difícil de ler. Os números do seu WhatsApp, você colocou numa fonte que ficou difícil de saber se era 7, se era 1. Isso porque tem o manual da marca, né? Não, na época... jogou no lixo, né, o manual, né? Na época, a gente nem era franquia ainda, não. Era uma coisa assim, mas tinha uma marca, tinha... a cultura do faço tudo. Vou fazer, eu faço. Faça você mesmo e tal. É aquele barato que sai caro, né? Pra que eu vou pagar alguém se já tem um modelo no Canva? Mas então, fazendo uma transição desse cara que é o faz tudo, quais os cuidados que a gente tem que ter com a nossa marca quando a gente fala de comunicação? Então, eu vou dividir em 2, tá? Primeiro é o cuidado gráfico, que é o que você vê, né? Visual.
Sua marca tem uma identidade, né? Sua marca tem cor, sua marca tem uma fonte. E ela foi criada com um propósito, né? O designer que estudou anos, né? Não foi o meu sobrinho, né? Aquela galera que vai contratar. Meu primo que vai contratar para fazer a marca. Mas o designer estudou. Tudo tem uma simbologia por trás daquela marca, né? E aí você vai abrir lá o layout no Canva, vai colocar a marca lá toda zoada e foi por água abaixo. Se você observar grandes marcas, você pega, por exemplo, a Coca-Cola. Alguém já viu alguma propaganda da Coca-Cola com a marca de um jeito diferente? Não. Ninguém nunca viu. Se você pegar, por exemplo, o Itaú. Ninguém nunca viu uma propaganda do Itaú com a marca de um jeito torto ou uma cor que não é do Itaú. E aí, quando a gente está falando de símbolos visuais, a marca vai além do símbolo da marca, né? Ela vai na cor também, né? Por exemplo, todo mundo sabe, se a gente falar assim, o banco roxinho, todo mundo sabe qual banco que é. O banco laranja, todo mundo sabe qual que é. O Itaú tem até o símbolo que eles fazem, que você sabe que é o Banco Itaú. Então, primeiro é esse cuidado, porque se você cada hora aplica sua marca de um jeito, você tá perdendo audiência, você tá perdendo fixação da sua marca. E o que você mais quer é que sua marca seja lembrada. Então, você quer que as pessoas lembrem da sua marca, mas ao mesmo tempo você tá, né, destoando a sua marca. Então, tem a parte visual e tem também a parte de coerência do que você se propõe a fazer, ou seja, a minha marca é uma empresa, né, que faz, que propõe soluções, enfim. E o que você faz na prática. Então, você também tem que ter muito essa coerência, né? E aí não é nem visual, né? Nem o layout, não é nem o Canva, né? Mas é como a sua empresa se posiciona no dia a dia e como ela diz que se posiciona. Então, tem essa diferença. Não adianta eu falar, dizer que eu faço isso, faço aquilo, e na prática eu não faço. Então, isso hoje é muito importante. Eu aprendi muito, mas muito sobre essa questão da marca, da simbologia, depois que a gente se tornou franquia. Porque a cada entrada de novo franqueado, a cada implantação de unidade, nós, da equipe de sucesso, e eu represento a equipe de sucesso, que é a equipe responsável pela jornada do franqueado, né, dentro, assim que ele se torna franqueado, pela implantação bem-sucedida da unidade dele. Em cada implantação, cada uma das 32 unidades, é necessário ter um momento específico para apresentar a marca, apresentar manual da marca, que é extremamente detalhado, que tem, assim, uma riqueza de informações, né? Até técnicas. Cor primária, cor secundária. Nossa, o porquê que a dimensão mínima, você vai fazer um uniforme, você coloca a marca ali, tem alguma coisa escrita que ninguém consegue ler. Não, pelo amor de Deus, uniforme bordado. Não, presta atenção aqui, vem cá. Você não consegue ler. Uniforme bordado. Vou falar PQP aqui, ainda bem que eu... Vou substituir o PQP pelo amor de Deus, você vai bordar a logo da sua empresa no seu uniforme. Cuidado com o tamanho, cuidado com a qualidade do bordado, velho. Você vai economizar. O tal do tem gente que faz mais barato. Agora não vou perdoar. Puta que pariu, não tem gente que faz mais barato. Aí você vai ver no uniforme, você não consegue ler porque... O bordado é de tão alta qualidade que uma linha segue a letra da outra e vai emendando uma letra na outra. É economia que sai caro. E você vê aquilo todo dia. Todo dia você vai ter antipatia daquilo, que você fala, meu Deus, economizei com esse uniforme, que tá horroroso. Cuidado, é a sua marca. A sua marca representa os seus valores. A sua marca representa tudo o que você quer entregar. Inclusive, a marca da Tutorianos, ela teve um rebranding. Né? À frente desse rebrand, a gente teve uma pessoa muito especial que, inclusive, está acompanhando aqui conosco, né? Fernando, grande amigo também, e esteve à frente aí desse trabalho maravilhoso. E a Tutorianos, gente, hoje eu olho para a marca da Tutorianos, eu vejo os tutorianos, porque o T são os tutorianos. Aquele ponto entrega a personalização, é quem está à frente do negócio.
Nós vendemos, é uma franquia de serviço. Se o tutoriano não fizer o papel dele, não acreditar, não vai acontecer. Por mais que a franqueadora dê o suporte, dê todo, né, o know-how, a coisa não acontece. Então, cara, até a aplicação, né, redonda, é fácil. A gente põe debaixo de um copo, a gente põe aqui no fundo desse microfone. Então, tudo tem que ser pensado numa riqueza de detalhes. O laranja, energia, né? A energia. E eu fico, assim, muito satisfeita todas as vezes que eu olho. Aí eu tenho orgulho de aplicar, orgulho de fazer os brindes, entregar e falar o que a gente entrega por meio da nossa marca, que teve essa repaginada necessária. Por quê? Porque a gente precisou rever a rota. Peraí, vamos rever. Vamos ver aqui a nossa visão, vamos ver aqui a nossa missão. A gente reviu e falou assim, não, a nossa marca não está entregando isso que a gente acredita. Então, foi necessário refazer. E hoje, quando você olha para sua marca, você sente isso, que ela entrega esses valores todos, ela traduz, melhor palavra, né? Ela traduz aquilo que você quer perpetuar no seu negócio. Aquilo que você acredita. Caramba, né? Eu tenho muito orgulho da nossa marca. Até a cor foi escolhida, porque transmite isso ou aquilo, né? Daqui a pouco eu vou pedir o Luquinha para colocar aí na tela a nossa marca. E é tão legal quando você se identifica, que na hora que eu fui assustar, eu tinha camisa de pedalar com a marca da Tutorianos, boné com a marca da Tutorianos, copo com a marca da Tutorianos. Biscoito, a gente mandou fazer biscoito com a marca da Tutorianos. Aí, olha. Eita, que trem bonito, né? E aí tudo ali tem um motivo. Por que o T é minúsculo? Por que tem aquele ponto redondo? Por que é laranja com fundo branco? E aí você vai economizar. Você mesmo não vai ter carinho com a marca da sua empresa. Você vai economizar com isso. E aí eu vejo muito, né, Moísa, nas grandes empresas se preocupam tanto com a marca que tem que, por exemplo, até substitui o uniforme velho do colaborador. Não é nem porque tá rasgado ou não, é porque o colaborador fica andando de uniforme velho. Depõe contra a sua marca. E não só contra a marca, né? Mas aí como empresa, a empresa, né? Como um todo, né? Porque quem tá de fora fala assim, poxa, o cara trabalha naquela empresa com uniforme rasgado. Essa empresa deve estar quebrando, deve estar falindo, não tem condição isso. Exatamente. E não só isso também, mas a satisfação do colaborador, né? E aí eu acho que quando a gente tá falando de uniforme, né? Aí é um outro parênteses, né? É pensar com carinho também, não só a aplicação da marca no uniforme, mas o conforto daquele uniforme. Porque, pensa, o colaborador vai vestir aquilo todos os dias. E se ele se sentir bem naquele uniforme, ele vai vestir o uniforme com muito mais orgulho, né? Sim. Se ele falar, não dei essa camisa. Nessa empresa que eu tô agora, a gente trocou o uniforme depois de muitos anos. Assim, muitos anos mesmo. Devia ter, sei lá, uns 20, 25 anos, que era o mesmo uniforme. E a gente contratou uma empresa especializada em desenho de uniforme. Ela desenha o uniforme da Azul, de empresas, só empresa grande, assim. E aí eles fazem o desenho do uniforme, a sugestão de tecido, de acordo com as atividades que as pessoas executam na empresa. Enfim, tem uma série de questões lá. É um mega de um estudo para desenhar um uniforme. No final das contas, chegamos a 2 modelos de calça. 2 opções. E a gente colocou para votação. Que legal. Porque nada melhor do que quem vai usar do que escolher. Mas aí, antes de colocar para votação, a gente colocou alguns manequins nos refeitórios, que é onde a galera vai, para o pessoal poder ir lá, pegar na calça, sentir o tecido. E a gente entregou alguns pares para colaboradores dos famosos influencers internos, que é uma coisa que está super em alta. Isso, inclusive, eu falo que acho que dá pra gente bater um papo só sobre isso, sobre influencer interno. Mas a gente entregou algumas peças para esses influencers internos e eles ficaram usando o uniforme. E era muito engraçado, isso era muito legal. Porque ele tava no corredor, assim, da empresa e uma pessoa falava assim, nossa, vem cá, deixa eu te perguntar.
essa calça aí, ela é desse jeito? Você já lavou ela? Como que é? Olha, Ai, essa camisa é muito quente. Uhum. Então, foi uma ação que a gente criou engajamento em cima da troca de uniforme. Que a gente poderia simplesmente ter ido lá e falar assim, olha, a partir de hoje, o modelo do uniforme é esse, todo mundo é obrigado a usar e acabou. olha, Olha tem como que a cons- comunicação, mais uma vez, pode gerar um engajamento. Olha, eu Até não- na criação, né? Ah, Dom? e uma curiosidade para fechar. Em um dos nossos escritórios, os colaboradores não usavam o uniforme anterior. E agora eles usam. olha, quiseram usar. Eles Vida. quiseram Legal. usar. Porque, né, nesse escritório específico, o uniforme não é obrigatório. Uhum. Então, antes da troca do uniforme, eles não usavam. Depois da troca, que foi com participação, com engajamento, hoje eles usam uniforme. Deixa eu te falar, hoje eu tô, né, inspirado para falar umas coisas aqui, porque eu fico revoltado. Você é dono e dona de uma micro e pequena empresa, velho. A Moisa acabou de falar de conforto do colaborador querer usar. Existe uma malha que chama PV. Aquela malha, se você usar 2 dias seguidos, ela fede. Não economiza com malha PV. Você vai CC. fazer uniforme. Você vai fazer uniforme de malha PV. Dá pro seu colaborador uma camisa por dia, porque aquele trem fede. Aquele trem não dá conforto, Ou velho. nenhum cliente vai ficar na loja. Hã? Ou nenhum cliente. Ou nenhum cliente vai ficar na loja. Porque se ela Outra fede, coisa, tenha cuidado com a modelagem e tamanho. Faz G para todo mundo. Ou faz P para todo mundo. Pelo amor de Deus, mas eu quero falar da malha PV, velho. Aquele trem deixa qualquer um com CC, velho, no final do dia. Não, fala sério, velho. Fala sério. Aquela malha, é até uma curiosidade que eu fico me perguntando por que tem desodorante 72 horas de duração. Nem desodorante 72 horas de duração segura o CC que aquela malha PV dá, velho. Pelo amor de Deus, cara. Malha PV não. Foi mal. Foi mal, velho. Não, e aí o coitado do colaborador tem que chegar em casa à noite, lavar o uniforme pra poder usar no outro dia, né? Não. E aí fica economizando. Vou te dar 3 camisas e 2 calças, velho. Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus. Pensa no conforto do colaborador. Pensa na apresentação dele. Nossa É a sua Senhora. marca, né? É a sua marca. Seu colaborador. Assim, a gente fala que o colaborador, ele é o principal embaixador da marca. Nó. Vamos falar disso? Porque Como assim, Moisa? ele é o principal embaixador. Porque, por exemplo, né? Vou dar um exemplo prático aqui. Se eu chegar, tá? Não trabalho na Tutorianos. E aí eu cheguei e falei, não, que eu fiquei sabendo que a Tutorianos tá mal das pernas. Tá difícil o negócio lá. As pessoas vão ficar com uma certa dúvida, mas não vão acreditar tanto. Agora, se um funcionário seu tá num barzinho num domingo à tarde e fala numa mesa assim, não, que a Tutorianos tá falindo. Acabou, cara. Acabou, velho. É Acabou. verdade. Todo mundo acredita. Então, ele é o principal embaixador da marca, o seu colaborador. Então, o que ele fala lá fora tem muita credibilidade, muita credibilidade. Então, se ele saiu bravo, porque você trocou um negócio sem comunicar, isso acontece muito. Vou trocar o cartão alimentação, vou trocar, sei lá, alguma coisa que é importante para o colaborador. E aí você troca de qualquer jeito, não comunica, não avisa, não explica. Cara, ele vai sair falando mal. E todo mundo que ouvir vai falar assim, não, mas se o fulano que trabalha lá tá falando isso... Olha, vou falar até o contrário também, Moisa. Tem tudo a ver com o que você tá falando. Outro dia eu fiquei orgulhosão, porque uma menina que trabalha com a gente há muitos anos, ou seja, ela trabalha com a gente, ela conhece todos os defeitos, todos os bastidores da Tutorianos, ela indicou a empresa do marido dela para ser nossa cliente. Olha... Então, se a pessoa que conhece os bastidores da nossa empresa, e toda empresa tem problema, Sim, claro, todo toda mundo empresa tem problema, né? Mas uma pessoa que trabalha com a gente há anos, conhece os nossos princípios e valores, conhece de todos os defeitos que a nossa empresa tem, até porque é uma microempresa, então o colaborador sabe tudo.
Nosso colaborador sabe quando eu e a Adriana estamos bem como marido e mulher, não sabe. Quando teve e briga em tal, casa. quando teve briga, quando não teve, e Gente, tudo. gente. Então... Nós estamos mal, já falou que a gente faz terapia, Ai, não, mãe. agora tá falando Não, que vocês estão no que a gente processo de faz evolução, Estão no Né, processo. Tá bom, não. Mas enfim, brincando, gente. se ela conhece os bastidores da nossa empresa e indicou pro marido dela ser nosso cliente, Sim. cara, tem tudo a ver com Isso isso é aí legal. que você tá falando, Tem, né? é o embaixador da marca. Então, assim, se o seu colaborador não tá convencido do que a sua empresa faz, se ele não... E não é defender, né? Vou defender a todo custo e tal, que é... Também, Claro. mas assim, ele tá convencido do que a sua empresa faz, ele acredita no propósito do negócio, ele vai ser o embaixador da sua marca. E é engraçado porque isso vai até pra rede social, por exemplo. Tá um post polêmico lá. Não sei, a empresa se envolveu numa polêmica e aí tá um post polêmico. Às vezes, o seu público vai te defender e você não precisa nem se pronunciar. É legal. É legal isso mesmo. Às vezes, você nem precisa entrar, né? A empresa, como formalmente, ela não precisa ir lá e responder. Porque às vezes é uma... Aquelas fofocas de rede social que tá rodando, né? Então, você monitora a situação ali de longe, mas se você tem embaixadores da marca bem informados, e aí você fala de colaborador e também quem tá fora e é fã da marca, né? Eles vão te defender, você não vai precisar entrar no meio O da, olho do da Ronan até confusão. brilha. Nossa. Embaixadores da marca. É, você já me conhece, Vou né, Dani? tatuar tutorianos aqui, sim, ó, tutorianos. Já pensou, Ronan? É, E você sabe que Eu sou o tutoriano está super em alta com essa nova vibe do embaixador da marca, né? Porque aí você tem lá os Nubankers, você tem... Então, agora, o colaborador, ele meio que virou uma... Não sei como que eu vou dizer isso, mas um sujeito, né? Você pega, você conjuga ali a marca, faz ela virar um verbo, né? E o colaborador é um Nubanker, Conta o que aconteceu. Nossa senhora, nossa afinidade. Transmitiva de pensação. Transmimento de pensação. É isso aí. Olha só, a gente tá aqui nesse podcast Não, janeiro é de 2025. Completude. Nossa, agora você explica a completude aí. Agora ela gastou, Agora é hein? momento romântico. Gastou. Não, Por favor, primeiro- coloca... Por favor, na hora que for editar, bota uma musiquinha romântica aí no final, na hora que A for fazer terapia esse tá corte. fazendo efeito. Olha o efeito da terapia. tá fazendo Não, efeito. mas essa história da completude foi no começo do nosso Não, namoro, né? A gente- mas é muito tempo que você... Esse negócio de completude Tá, não tá vai lá. acontecendo, mas enfim. Vai lá. O que acontece? No início do nosso relacionamento, a gente... Sabe aquela coisa... Não sei se você também viveu isso aí com o seu romance, né? Um fala uma coisa, eu gosto de outra. Pizza. Sabe quando Quando um completa começa uma a completar a frase frase do outro. Então, a gente vivia isso. Aí um dia, sabe, tava aquela coisa muito completa a frase do outro. Eu virei e falei assim, nossa, nós dois estamos vivendo uma completude. Ele olhou pra minha cara e falou assim, essa palavra não existe não. Eu falei assim, ó, você é doido? Você acha que eu ia falar uma palavra que não existe? Professora de letras e tal. Ele foi lá descaradamente, abriu o Google, completude. Olha, não é que existe completude? Enfim, a gente tem no nosso trabalho, né, Ronan, essa questão da... Olha, ele tá procurando, gente, só para ele compartilhar Não, com vocês aqui a olha só. completude. Ele vai ler no Vou ler, dicionário. uai. Manda ver. Vou ler, uai. Completude é substantivo feminino que significa a característica, particularidade ou condição de algo que é completo, perfeito e acabado. Eita, só, A hein? Dani tava inspirada, hein? No dia da completude. Bom, enfim. Enfim, a completude Parênteses. aconteceu-se aqui, vocês viram a completude, foi... a gente nem fala o que é, já sabe o que o outro tá falando, tá vendo? Olha que romance, gente. Então, o que aconteceu? Ronan acabou de lembrar aqui que a gente teve essa situação com a Tutorianos. Lembra que eu expliquei que a marca Tutorianos foi criada principalmente porque a metodologia, né, tudo foi criado lá pensando na franqueadora, que foi criado por franqueado, o nome dele, Tutoriano. Só que a gente vem divulgando os nossos valores, a gente vem divulgando tudo isso sobre a marca
E está acontecendo um movimento tão interessante, Moísa, que agora os clientes finais, que são os donos e donas de negócio, eles estão se nomeando tutorianos. Vou contar. Conta aí o que aconteceu. Que a gente lembrou junto. Nessa história de completude. 5 casais foram passar o Réveillon juntos. Viajaram juntos, 5 casais. E aí, não sei que horas que eles descobriram isso, mas os 5 casais, além da amizade, eles tinham mais uma coisa em comum. Todos eram clientes da Tutorianos. E aí, o que eu achei legal? Em algum momento, eles falaram da Tutorianos lá para um descobrir que outro é cliente. Eles eram todos clientes. E eles se deram ao trabalho num momento super especial, que é virada de ano. Nem era momento de trabalho, era momento de confraternizarem ali. Eles se deram ao trabalho de tirar uma foto juntos, brindando o ano novo, e mandaram para mim no WhatsApp, assim, pelo WhatsApp. Tutorianos reunidos. Eles se chamando de tutorianos. Não fica... Aí eu fiquei felizaço, porque esse é o meu objetivo, cara, assim, que movimento. Que as pessoas Tá no se caminho certo, identifiquem e tudo. Você imagina 5 casais, no momento daquele, terem um trabalho de falar lá naquele momento de lazer sobre a Tutorianos, se identificarem e tirarem a foto e me mandarem naquele momento. Cara, eu fiquei feliz. A identificação com a marca, cultura, valor. felizaço. É tudo isso que a gente conversou. Entendeu? Tá no caminho certo. Nossa. E aí, Moísa, e aí a gente tá entrando para a reta final aqui do nosso podcast, que a gente poderia também ficar horas aqui falando disso. E aí, a gente tá falando de posicionamento de marca. E quando a gente tava preparando... Gente, vocês não têm ideia do trabalho que dá isso aqui acontecer. Tranquilo, gente. Tá? Tem que A gente escolher chega aqui e fala ao tema, vivo, tem que escolher o bate-papo. convidado, tem que criar Bate-papo. roteiro, aí Ah. pede a Moísa foto, aí manda pra agência. Aí... Vocês Fora não têm depois, ideia. né? E depois Vocês que tá estão aí gravado. assistindo, depois edita, depois... A edita... Resumindo, é um outro negócio, gente. É um outro negócio. Quando você pensar em fazer um podcast, conversa comigo e com a Dani, Depois que tem eu vou te as explicar. negociações com patrocinadores. O pessoal acha que é fácil, né? É, Igual o pessoal mandar o acha que é e-mail da fácil. Só comunicação. sentar aqui e gravar. Esse papo aqui flui porque teve todo um alinhamento antes. E aí, quando eu falo que edita, aí quem já participou aqui pode defender e tudo, o pessoal da ME Studios pode falar, a gente nunca, nos 26 episódios, a gente falou assim, corta isso, tira isso. Quando eu falo edita, é caprichar pelo cuidado que a gente tem com a nossa audiência, tá? Mas assim, a gente não edita, é um bate-papo aqui, mas que tem um norte, um começo, meio e fim. E aí, Moísa, quando a gente estava alinhando sobre esse assunto, você usou uma expressão que a gente não pode terminar esse podcast sem você explicar, até porque eu não tive a oportunidade de ouvir diretamente, assim, de você, foi uma videochamada que a gente fez e tal. Você falou que hoje a marca tem que ser um verbo. E aí, o Fernando, que você conhece muito bem e tudo, Fernando Miranda, falou assim, que é um substantivo da marca. O que você quis dizer, Moísa, que a marca tem que ser um verbo? Que a marca hoje é um verbo. Então, é muito com isso, assim, né? Quando você fala tutoriano, né? Então, ou seja, o que significa ser um tutoriano, né? Então, a marca, ela sai daquele lugar de algo estático ali, uma logo e uma coisa que tá ali, né? Que é quase que um ser onipresente e passa a ter ação mesmo, assim. Então, você já fala, não, isso aqui é um jeito tutoriano de ser. Né? Legal, Então, hein? quando você vê uma ação, um novo projeto, fala, nossa, esse projeto aqui é muito jeito tutoriano de ser, né? Então, você vê ações das pessoas que estão trabalhando com aquela marca ou nas pessoas que consomem aquela marca, que elas têm as mesmas atitudes, os mesmos conjuntos ali de cultura, de jeitão. E aí tá tudo conectado com o jeitão que a gente falou lá no início, né? Uhum. Quando a marca vira um verbo, é o jeitão que a marca se posiciona, é o jeito que o colaborador daquela marca
fala da marca, é o jeito que o cliente daquela marca, ele fala que ele é cliente. Então é isso, é você sair de uma coisa, de uma simples logo ali para você virar ação, ir para a prática mesmo, né? Que foi o exemplo que eu dei do Nubank, que eu acho que é um grande exemplo, assim, dos Nubankers, né? Que todo mundo queria ser Nubank, todo mundo queria ter. E Chegou a ter fila de espera, cara. Chegou a ter fila de espera. E hoje a galera se identifica super como, né? A Amazon também tem isso. Se eu não me engano, é Amazônias. Eu não lembro agora o verbo, tá? Da Amazon, mas eles têm também. A Amazon tem também, ela já virou um verbo. Então é muito isso, assim. É muito legal porque nas minhas palestras sobre atendimento ao cliente, a gente tem que entender o que a sua marca vende, né? E aí a gente fala muito disso, talvez você possa colaborar trazendo mais exemplos. A Rolex não vende relógio. Aí, eu até assisti um vídeo recentemente mostrando assim, por que a Rolex não patrocina time de futebol? Porque time de futebol não traz status, não remete ao status que a Rolex quer. Não é o público que ela quer falar, né? Aí, e não é o tipo de... Como é que fala? Ela não quer associar a marca dela a um esporte teoricamente popular. Sim. Né? Aí, tem até uma frase que eu não sei tanto que ela é verdadeira, assim, por que a Lamborghini não faz propaganda em TV? Porque o público dela não perde tempo assistindo TV. Não sei que tanto que essa frase é real, tá, pessoal? Porque tem umas coisas de internet aí que ficam associando, a gente não sabe tanto. A Apple não vende celular. Ela vende experiência. Ela vende experiência. Entendeu? Então, é o que você vende. E aí um exemplo clássico que eu dou é da Harley Davidson. Harley Davidson, um desafio aí para você que está nos assistindo. A Harley Davidson vende o quê? A maioria das pessoas responde moto. E se eu te falar que atualmente a Harley Davidson ganha mais dinheiro com produtos licenciados, jaqueta de couro, capacete de couro, adesivo da Harley Davidson, caneca da Harley Davidson, ela ganha mais dinheiro com produtos licenciados da marca do que com moto. E aí, sabe um jeito que a Harley Davidson, a Dani brincou de tatuar tutorianos? Vai dando ideia pra você ver. Já tô doido querendo fazer tatuagem e nós aqui somos suspeitos para falar de tatuagem, né, Moisés? E aí, um dos indicadores de sucesso da marca Harley Davidson, que eu não sei se eles medem ainda, mas até antes da pandemia eram os indicadores, era o número de pessoas que tatuam Harley Davidson no próprio corpo. Olha, indicador ousado, hein? Uhum. Imagina você ter uma empresa que um dos indicadores de sucesso é o número de pessoas que tatuam Harley Davidson no próprio corpo. Nossa, que isso. Indicador ousado, difícil. Não é? Mas Por que a Apple entendeu o que ela vende tanto que junto com o iPhone sempre vem um adesivo? Porque ela entendeu que quem tem um iPhone quer dizer mostrar. que quer... Quem descobriu que a Apple vende isso também? Fabricante de capinha de celular. Porque descobriu a duras penas que se a capinha do celular tampar a maçãzinha, não vende. Vinha furada antes, né? Vinha furada antes, agora vem com a maçãzinha. Mas se a capinha... Olha só, gente, a importância da marca. Os fabricantes de capinha de celular descobriram e chegaram a fazer capinhas de celular furada. Foi a primeira. Porque descobriram que se tampasse a maçãzinha, ninguém ia querer. Ninguém ia querer a capinha. Olha a importância da marca. E gente, gera realmente esse engajamento, essa identificação do time, a identificação de quem compra. E a Tutorianos eu vejo que a gente está no caminho certo fazendo isso. E a importância da comunicação para entregar isso, que sem ela não tem como. A externa, aumenta na venda de franquias, porque quantas vezes, né? Algumas vezes eu participo de vendas, sabe? Eu ouço, olha, eu procurei, aí eu ouço, né, sobre a concorrência, eu procurei, olhei, mas a que eu mais me identifiquei
Muito legal isso. Não é nem a questão de franquia, mas é a questão de rede, é a questão dos valores. A gente faz questão de deixar isso muito claro na rede social, sabe? Quem somos, o que nós acreditamos. É a narrativa, né, da sua marca, a narrativa que você conta, né? E aí, o que é legal? Hoje, o mesmo propósito da Tutorianos com os clientes, com os donos e donas de empresa, é o mesmo com os franqueados, que é ser o apoio que eles precisam para alcançar o futuro que eles desejam. Então, você viu a marca da Tutorianos em algum lugar? Lembra de apoio. Que aqui você vai receber o apoio que você precisa e merece para alcançar o futuro que você deseja. Isso É aí. isso. Entendeu? Aumento de lucratividade, qualidade de vida. São coisas que a gente acredita. Eu costumo falar, e aí, última coisa, tá, Moisa, nessa reta final, é de humanização da marca. A gente falou de embaixadores e a gente tem percebido que, principalmente no mundo do empreendedorismo, os empreendedores têm a imagem deles tem superado a imagem da própria marca. Uhum. A gente tem vários casos disso. Vou falar aqui, CIMED, laboratório, farmacêutico. Você vai lembrar de quê? De uma camisa amarela e da cara do dono, do João Adib. Eu comecei primeiro a seguir o dono. E depois a marca. Depois que eu fui me interessar em seguir a marca, o Instagram da CIMED. Agora não é mais, né? Mais reserva. Eu comecei a seguir o Rony Mesler. E por causa do tanto que eu me identifico com o Rony Mesler, eu passei a ter orgulho de usar a camisa com pica-pauzinho. Sim. Né? Então, você que é dono e dona de micro e pequena empresa, aí, Moisés, se você tiver algum exemplo, Dani, ele tem que cuidar da imagem dele também, né, Moisés? Associa. O posicionamento dele. Você está numa grande empresa que a gente tem... Eu acho muito legal o atual CEO lá, presidente da empresa, que ele entrou, ele tem uma carreira lá dentro. E ele tem orgulho disso, ele conta a trajetória dele dentro dessa empresa. Se eu não me engano, ele começou como trainee. Começou como trainee e hoje ele é presidente. Isso. Isso é motivo de orgulho. Eu vejo que isso lá na empresa é trabalhado. Olha, eu entrei aqui pode, assim, né? Você também pode. Mas se ele tiver a rede social dele lá... Ele tem. Então, e dependendo do que ele postar na rede social dele, pode impactar até nas ações da empresa, velho. Com certeza. E você sabe que essa é uma tendência que está crescendo? Aí, assim, eu vou fazer um recorte de grandes empresas, né? Porque os CEOs, cada vez mais, eles têm as próprias redes sociais. E aí, eles têm usado muito o LinkedIn. Eu sigo ele no LinkedIn lá. Eles usam muito o LinkedIn. Então, assim, você atrai seguidor para a marca, você atrai mais visibilidade para a marca através da figura do CEO. Porque, às vezes, a pessoa não achou a marca, mas ela achou o CEO e ela gosta do que ele está falando e começa a seguir. Uhum. Mas não é também o CEO ou o empreendedor ir para a rede social e sair também falando o que vem na cabeça. Hoje, por exemplo, o LinkedIn do CEO, a gente dá uma consultoria de comunicação para ele. Então, o LinkedIn dele, a gente tem esse apoio, né? Uhum. Então, ele publica, os conteúdos que ele publica, ele alinha com a gente antes. Olha, eu tô pensando em fazer um post sobre isso. Já aconteceu da gente cancelar post que ele queria fazer. É mesmo? Ai, que legal. Porque era uma questão que ia ser polêmica. A gente falou, olha, não, isso vai ser um pouco polêmico, não vamos entrar nessa. Nós também. Fomos cancelados. Não, ele não foi cancelado. Foi pagado, a gente cancelou antes dele publicar. Ele tava querendo publicar, ele chegou a preparar o conteúdo. E aí, quando ele mandou pra gente, ele falou assim, não pode, né? Não vamos entrar nessa polêmica agora. Então, é ter esse olhar também da estratégia da comunicação. Lá na Tutorianos, no meu Instagram, eu não tenho o Instagram da Tutorianos Horto. É o meu e é o da Dani. E aí eu tenho um setor de comunicação lá que chama Dani, lá em casa. Que porque eu sou muito emocional, empolgado. Eu vejo uma notícia, empolgo. Hoje não segue ele no TikTok. Não segue ele no TikTok. Vai me matar de vergonha. Não vai. Sério. No TikTok, sabe que esse filtro tudo? Perdeu noção. Perdeu noção. Não é uma pessoa séria. Não é consultor esse cara. Que isso. Ai. Mas aí,
Eu sou da empolgação e tal. Emocionado. E eu gosto muito de postar. Eu sou muito ativo Ridículo, na rede emocionar social. é ridículo Ele é mesmo. emocionado. Gente, se eu pudesse, eu abriria. Não é que eu abre não não. posso, Vai mas não eu perder abriria seu os tempo. directs que a Dani me manda. Ridículo, mano, isso é ridículo, para com isso. Você tá matando de vergonha. Ó. Outro dia tinha o Hulk lá, velho. Olha lá o Hulk. Tava o Ronan lá fazendo Hulk no TikTok. Eu falei, que é isso? Quantos anos você tem? A trend do cabelo enrolado lá, anelado, né? louco. Aí eu já usei o filtro, já meti um cabelo anelado. Aí eu meço Nem a assim, eu Mariana. posto nos stories e vejo a reação da Dani pra ver se eu posso postar nos feed, velho. Mas tem que ter estratégia. Eu não pra sigo fazer ele, não. as Eu não coisas. sigo, não. Eu não sigo, é não. como Porque o que CEO os da olhos não tutorial. veem, o coração não sente. Tem que ter estratégia. A Dani até parou de ver meus stories. Não. Bloqueia ele. Não, tá doido. Ai, mas brincadeiras à parte, gente. Você que é dono e dona de empresa, independente do porte, você tem que cuidar da sua imagem. A gente já teve aqui um episódio só de imagem pessoal e profissional, mas você tem que cuidar da sua rede social. Às vezes eu vejo umas notícias que me dá maior vontade para a rede social me posicionar, mas eu, calma. Política, futebol, a gente tem maior cuidado com essas coisas. Né? A E gente não tem só isso, né? Se você tá num mercado, num setor que tem uma concorrência, ou que surgiu um assunto polêmico ali de preço, enfim. Por que você vai entrar, né, naquela briga ali, naquela confusão de concorrência, de mercado, de preço? Não. Melhor não. Deixa É o pra famoso lá. evitar a fadiga. Evita a fadiga. E a gente vive em momentos de muita polarização, né? Isso. Assim, e de que se você não é do meu lado, você é meu inimigo, né? E aí, quem me acompanha nas redes sociais, é até uma questão de posicionamento mesmo, que se deixar de me contratar por causa disso, eu até prefiro não ter como cliente. Por exemplo, eu não defendo que existe uma religião melhor do que a outra. Mas quem me segue lá sabe que eu sou espírita. E eu já ouvi dizer que teve gente que deixou de me contratar porque eu sou espírita. Aí eu vou te falar, foi um favor que me fez. Porque eu não quero ter cliente com um nível de preconceito que deixa de contratar um profissional por causa da religião dele. Exatamente. Então eu me posiciono mesmo. Vai contra os meus princípios e valores. Se você é alguém que tem preconceito, você avalia se vai contratar alguém pela religião dele, me contrata não, que eu não quero ter você como cliente, não. Os valores, eles não vão bater, né? Não vão bater. Preconceito dentro da Tutorianos, não. Então, se você é uma pessoa preconceituosa de religião, de qualquer outro tipo de preconceito, eu não quero ter você como cliente. É meu direito. Não quero ter você como cliente. Entendeu? E aí, então para de postar que você é espírita. Não, talvez até um filtro que eu quero ter. Se a pessoa não me contratar porque eu sou espírita, é um favor que ela tá me fazendo. E tá tudo bem também. E tá tudo bem, velho. A gente tem um dos 12 princípios da Tutorianos, não é que a gente respeita a diversidade, a gente busca a diversidade. Entende? Uhum. A gente, além de respeitar, a gente busca. Eu quero trabalhar com pessoas que me tiram da minha bolha. Eu sou do tipo que adoro seguir pessoas que são pensamento contrário ao meu, porque aí me dá a oportunidade de duas coisas. Ou eu mudar o meu ponto de vista, que eu estou sempre aberto a mudar meu ponto de vista, ou até de reforçar aquilo que eu acredito. Entendeu? Tem uma frase muito boa quando a gente fala de diversidade, né? Que diversidade não é só você convidar pra festa, é chamar pra dançar. Aí, ó, legal. Então, quando você tá falando de diversidade, não adianta você colocar a pessoa no ambiente, mas se de uma certa forma você vai continuar excluindo ela, né? Uhum. Então é muito mais que chamar pra festa, é convidar pra dançar mesmo, é estar junto isso. ali. E assim, buscar, eu acho que vai além do respeitar, né? Porque você não precisa concordar. Uhum. Eu não preciso concordar, não precisa ser espírita pra te respeitar porque você é espírita. É. E eu acho que é isso que a gente precisa entender como sociedade mesmo, assim, né? Como seres humanos, né? Acolher a opinião, a Chama pra postura do outro, a dançar, não é escolha porque um do amiguinho outro. é espírita que você não pode dançar com ele, né? É, velho, entendeu? Bom, mas enfim,
Gente, precisamos finalizar isso daqui, né? Apesar do papo estar muito interessante e relevante. E aí, quem já nos segue aí, já assistiu outros episódios, agora é a hora de eu perguntar para vocês que estão aqui comigo o que vocês não podem deixar de falar antes desse episódio acabar. Eu tenho uma coisa. Já? Já. Então, vai Rápido pensando assim? aí, Moisa. Muito rápida. Desde o E aí, início eu já Dani? estava pensando. Bem característica aqui da nossa amizade. Vai rolar um after, não vai? Depois daqui? Não vamos? Vai. Juntando o útil ao agradável. Né? Fome, bate-papo. Dei o recado. Beleza. Era esse o recado? Esse era o esse recado. Esse tá fácil. Você Perdeu a oportunidade de perder. Esse tá tá aproveitando fácil. a audiência para É. garantir que vai rolar um after Esse aqui. tá fácil. Tá Legal. fácil esse, tá fácil. Para E aí, melhorar Moisa? a comunicação, entendeu? Que reforça a amizade também. Não é? Comunicação é tudo. É tudo. Isso aí. E aí, Moisa, o que você não pode deixar de falar antes desse episódio acabar? Então, eu acredito que foi muito o que a gente falou, assim, né? Você não precisa ter uma área de comunicação com 1, 2, 3, 4 pessoas dentro do seu negócio. Você não precisa ter 1.000 colaboradores, ou 3.000, ou 5.000 colaboradores para fazer comunicação, né? Eu digo que até quando você não comunica, você está comunicando. Uhum. O silêncio é uma forma de comunicar. O silêncio é uma por exemplo. comunicação. Então, assim, dentro da sua realidade, do seu negócio, da sua empresa, avalia como você pode estruturar um processo de comunicação, né? Não precisa ser um processo de comunicação elaborado à altura de uma multinacional, mas dentro da sua necessidade, né? Se você conseguir estabelecer um processo de comunicação, rituais de comunicação, de acordo com a realidade do seu negócio, você já vai estar ganhando, assim, né? Se você tivesse a liderança conversando com as pessoas, aquele ritual de repasse, isso já vai fazer uma grande diferença, né? Buscar coerência em tudo que você faz, né? Eu falo que comunicação está muito ligada à coerência. Não adianta eu comunicar uma coisa e na prática eu estou fazendo outra, né? Um exemplo rápido, assim, né? Recentemente, a empresa que eu estava passando por um corte de gastos. A gente chama carinhosamente de mitigação de custos. Uhum. E aí, as áreas me pedindo para fazer celebração, fazer isso, fazer aquilo. Eu falei, cara, eu não vou ser a área de comunicação que tá tocando violino enquanto o Titanic afunda. Mas eu também não vou ser a área de comunicação que vai mandar todo mundo pular no mar gelado com um colete salva-vida e barco aqui. Então, acho que pensar muito na comunicação com esse papel, sabe? Qual que é o tom que eu quero dar para o meu negócio naquele momento? Eu quero que as pessoas fiquem tranquilas. Então, acho que é isso, assim. É estabelecer um ritual de comunicação de acordo com a sua realidade e que com certeza já vai fazer muita diferença. Massa. Eita, ó. O nível desse podcast. Nossa senhora. Eita. Bom, pessoal, vou fechar aqui com a frase que a Moisa citou, parece que a gente tinha combinado, do Chacrinha. Um grande comunicador, né? Que é quem não se comunica, se estrumbica. Mas você tem que comunicar de forma estratégica, intencional e organizada. É isso. Exatamente. Porque quem fala demais dá bom dia cavalo, né? E vários outros aí de problemas de comunicação. E eu tenho certeza, você que está nos assistindo, que independente do porte, do nível de organização que a sua empresa tem, comunicação é sempre um desafio. Então, espero de verdade que a gente tenha conseguido comunicar aqui com você sobre a importância de você cuidar da comunicação na sua empresa. Beleza? Quero te agradecer mais uma vez pela audiência, te convidar de novo a se inscrever no nosso canal e te dizer que o nosso episódio 027, que é o próximo, também tá imperdível. Se programe aí toda quinta-feira, não, a cada 15 dias, às quintas-feiras, às 20 horas, episódio novo aqui nesse canal. Valeu e um feliz 2025 para vocês. Um abraço. Tchau.